Algo que é bem comum acontecendo nas famílias, a questão da repetição, e que é o mais comum dos emaranhamentos, é realmente a pessoa repetir, porque lembre que eu falei da questão da internet familiar, dessa conexão, eu jamais, e mesmo que eu diga assim, ó, que eu olhe para um parente, para alguma pessoa da minha família, e eu digo assim, jamais quero ser igual a essa pessoa, meu filho jamais vai ser igual a fulano, vai ser igualzinho. Tudo aquilo que você está excluindo, que você está pondo foco e que você está dizendo que não, que você rejeita, é o que você está pondo força. E a vida é tão justa que se eu não acolho com amor, não entendo essa honra e gratidão à família, vai repetir nos filhos, nos netos, nos bisnetos, pula às vezes uma geração, mas aquele problema vai vir. Vai vir aquele vício, vai vir a droga, vai vir o problema comportamental, vai vir a traição, vai vir o abuso, vai vir a rejeição, vai vir o abandono da mulher. Então, não é a questão de dizer eu sou uma pessoa boa ou não. Você está vindo com alianças familiares, ancestrais, que precisam ser vistas, transformadas e resignificadas. Por isso, a constelação é o principal tratamento para você fazer essa inclusão amorosa. Muito comum acontecer dentro das famílias essa questão do controle que nós estamos falando. Quando tem alienação do pai, dessa figura do pai, cresce-se com um senso de medo, de insegurança. Toda pessoa controladora não consegue ter leveza na vida, não consegue fluir. Isso gera para ela, principalmente, desequilíbrio nas relações. Mulheres com energia masculina muito forte, mulheres altamente emocionais, numa atitude até mesmo de uma fala autoritária, impositiva, questionadora, controladora, que ela não consegue tratar o outro de forma diferente, sem permissão para ir para a vida, sem permissão para ser feliz, sem permissão para ter um relacionamento leve, tendo que mandar nessa relação, tendo que controlar. Nada pode sair dos olhos dela, e isso pode ter a inversão também para a figura do masculino, homens que não deixam essa mulher seguir livre. Tem que estar buscando, levando, controlando todos os passos, né? Aí que nós vemos o degringolar até mesmo em questão a celular, a pessoa não tem vida, ela vegeta. Tudo isso é tratado dentro da constelação. Cada caso é um caso, mas nós falamos que os padrões familiares, eles se repetem em qualquer lugar do mundo, como já citado. Só muda o endereço. Se você analisar os padrões de sofrimento, o medo que as mulheres têm de se relacionar, o quanto isso é transferido para as famílias, para as filhas, para as netas, como uma maldição. Sim, e eu falo, como terapeuta, se você não quebrar esse vínculo familiar destrutivo, vai repetir na sua família, vai repetir com relação às suas ancestrais. Por quê? Porque eu estou trazendo uma força, uma autoridade, que os pais têm autoridade sobre os filhos. Só que o que nós fazemos com a constelação? Eu vou sempre trazer você por olhar adulto, resignificando essa emoção, trabalhando nas leis, ó, e falando assim, mãe, esse problema era seu. Eu vejo isso. Eu trago a sentir. Eu digo sim para tudo como foi. Só que a partir de agora, eu tenho permissão para a minha vida e para o meu clã familiar, para eu poder ter a minha vida, a prosperidade, a felicidade. É seguro confiar nos homens. Os homens não fazem mal. Entende? Nós resignificamos a base informacional, as suas referências e a sua base teórica. O meu referencial, qual é o meu ponto de referência? Não é mais o sofrimento com 8 bilhões de pessoas, todos os homens são iguais? De jeito nenhum. Mas o que faz eu me conectar com as pessoas? Os emaranhados, a minha carga informacional, o meu trauma não visto, aquela memória lá que eu aprendi da infância. A mamãe está sofrendo, a vovó sofreu, a mamãe critica o papai, aí eles estão separados, a mamãe sofreu tanto, nossa, não quero me relacionar. É assim que a criança fala, na postura de salvadora. Na postura de salvadora está aqui, ó, eu vou repetir igualzinho a sua vida, mamãe, porque eu não posso ser diferente de você. Eu preciso pertencer. E numa necessidade de pertencer, eu tenho que às vezes repetir similar os mesmos problemas que você passou. Porque como que eu vou ser diferente de vocês? Entende? Então isso que é quebra de alianças ancestrais. Próximo ponto que nós temos, a substituição.
quando a pessoa, consciente ou inconscientemente, ela sustém a necessidade de substituir algum antepassado no sofrimento, que é esses pontos que nós já colocamos. Toma o mesmo caminho de dor, sofrimento, degradação, defraudação emocional, sofrimento da alma, repetições iguaizinhos, que pega lá, meu Deus, está vivendo a mesma vida lá, dos avós, bisavós, dos pais, da mãe, do tio. Quebramos isso. Como que nós identificamos, então, os emaranhamentos? Os emaranhamentos, eles são conhecidos quando você traz as perguntas, o autoconhecimento. Sempre quando você para analisar, quem que estou repetindo? Essa dor é de quem? Esse padrão é de quem? De que pessoa? Sabe o que a nossa alma sistêmica faz? Olha, que eu tive que até pegar a minha colinha, mas é sensacional. Como? Sensacional e mesmo... Para quem é leigo, não entende isso, mas a sua alma faz isso com os seus ancestrais lá, ó. Por que você, vamos relembrar, ninguém nasce sem pai ou mãe. Por isso que a posição de filho é a mais forte que nós temos. Porque eu tenho pai e mamãe, eu sou constituído de 50% pai, 50% mãe. Eu tomo a força de alma deles, resignifico essa memória de sofrimento. Depois eu tenho aqui meus avós, 2 e 2, então já é 25%, né? 50 deles, de pai e mãe, 50 dos meus ambos os avós. Depois vem os bisavós, são 8 pessoas. Então eu estou reverberando, sim, a minha linhagem ancestral, a minha ancestralidade. E o que às vezes a sua alma fica preso? Isso daqui, ó. Às vezes você está dizendo assim, alma, antes eu adoeça e morra do que vocês. Antes eu aborte do que vocês, antes eu traia do que vocês, antes eu fracasse na minha vida e na minha profissão do que vocês. Antes eu seja uma péssima pai ou mãe do que vocês, antes eu seja um filho ou uma filha arrogante e ingrata do que vocês. Fora outras frases, entende? Quanto a nossa alma está presa a esse sistema. Enquanto ela está presa lá às dores e você está vivenciando sofrimentos hoje, você está vivendo um relacionamento fracassado, por honra lá a eles que eles não puderam ter. Uma dor das mulheres rejeitadas, abandonadas e excluídas. As crianças mortas, abusadas, negligenciadas, não vistas. Abortos, quantos abortos na sua família? Então, quando eu não olho para isso e não harmonizo, quem tem problema? A minha descendência. Vem os padrões de raiva, as doenças familiares, os déficits de atenção, as agitações, as doenças já infantis, que são linhagens ancestrais que eu estou honrando ao sofrimento ancestral, a doenças autoimunes, rejeição aos antepassados. Então, se percebe a importância de incluir e olhar para a sua família com carinho, com amor? A constelação vai te permitir você entender isso daqui, ó. Meus amados bisavós, agora eu vejo todos vocês. Eu por vocês. A sua alma está dizendo, está vivenciando hoje pelos seus bisavós lá. Da guerra, da luta, do sofrimento, consegue compreender, da escassez. Quando tu não liberar essas memórias, o dinheiro não vem com facilidade. Eu sigo e vivo a vida difícil de cada um de vocês, estou aqui em honra a vocês. E digo também o destino trágico de cada um de vocês. Antes eu do que vocês. Antes eu do que vocês. Quantos de você? A sua alma está dizendo antes eu do que você, vovô e vovó. Precisamos estar atento a isso. A sua alma sempre vai clamar e vai trazer esses padrões de repetições. Eu vivo a raiva por vocês. Eu sigo o destino de cada um de vocês. Eu adoeço e fracasso e morro por cada um de vocês. O que nós fazemos? A desidentificação desses padrões, pedindo a bênção desses ancestrais, liberando esses padrões de sofrimento. Então eu trouxe só um pouquinho para você entender o quanto a importância da constelação faz na tua vida. Você e a sua família, você todos eles, e não tem como eu renegar, não existe isso, porque quanto mais eu renego, excluo, mais eu repito o que eu não quero, e a vida traz tudo que você está vivendo hoje para ser visto, para ser incluído, para ser assentido, tomado no coração e resignificado.
Quem fala com você é Margot Oliveira, desenvolvimento humano, psicanalista, parapsicóloga e diversas formações. Beijo de luz no seu coração. Essa oração sistêmica é exatamente o que nós fazemos no atendimento terapêutico. Aqui embaixo você encontra as informações ou pelo margoliveira.dnb pelo Instagram. Se inscreva, curta e esteja sempre aqui. Um abraço de luz. A canção sistêmica de fechamento de ciclo e liberação ancestral. Carreguei histórias que nasceram antes do meu nome. Carreguei dores silenciosas que não pertenciam ao meu peito. Por amor segurei vidas que não eram minhas de ver. Por medo me tornei guardiã de destinos que não pude compreender. Mas hoje, no silêncio do campo, eu sinto o chamado do fim. Eu vejo o que não vi, eu sinto o que não senti. Eu reconheço o peso que nunca foi meu e com reverência eu devolvo. Eu entrego o que não me cabe, eu devolvo o que não é meu. Eu libero o que me prendia e deixo ir com amor e com respeito. Eu entrego o que não me cabe, eu volto ao meu caminho. Eu solto o passado no passado e deixo a vida seguir seu destino. Há fios antigos que me puxavam sem eu ver. Há vozes nas sombras que me guiavam sem eu querer. Há padrões que se repetiam como ecos de uma dor sem dono. Gerações chamando por cura através dos meus passos. Mas hoje, com consciência e alma, eu digo basta. Com honra eu solto, com amor eu encerro, com coragem eu sigo. Eu entrego o que não me cabe, eu devolvo o que não é meu. Eu libero o que me prendia e deixo ir com amor e com respeito. Eu entrego o que não me cabe, eu volto ao meu caminho. Eu solto o passado no passado e deixo a vida seguir seu destino. Aos que vieram antes, eu vejo o esforço, eu vejo a dor, eu vejo amor escondido. Devolvo a vocês o que pertence à sua história. Devolvo a vocês o que minha alma tentou carregar.
fico com o que é meu, com a minha vida, com o meu destino, com a minha luz. Eu entrego o que não me cabe, eu devolvo o que não é meu, eu libero o que me prendia e deixo ir com amor e com respeito. Eu fecho o ciclo e digo sim ao novo, sim ao leve, sim ao meu lugar, sim ao meu lugar.